tem sido um prazer estar aqui. Na sexta-feira estivemos naquela linda igreja lá em São José. E foi um tempo agradável ali, onde nós ministramos a palavra de Deus. E ali nós identificamos alguns motivos que nos impedem de fazer missões. Apenas queria realçar um dos motivos que nós identificamos. E, de facto, para mim, esse é um dos piores motivos, que é a falta de visão. Muitas igrejas hoje não fazem missão, não é por falta de recursos, não é por falta de capacidade financeira, mas, acima de tudo, é por falta de visão. E nós oramos naquele dia à noite, na sexta-feira à noite, para que Deus possa renovar continuamente a nossa visão, para que a nossa perspectiva em relação à missão possa ser uma perspectiva contínua e permanente. Ontem à noite tivemos o prazer de estar ali em Concord e analisamos, vimos, identificamos algumas razões por que devemos fazer missões. Como viram, o meu objetivo não foi trazer alguma coisa nova, apenas recordar alguns princípios básicos que nós encontramos na palavra de Deus, com o objetivo de nós percebermos que, de facto, há muitas razões, inúmeras razões pelas quais nós devemos fazer missões. E uma delas eu queria destacar aqui nesta manhã, é que não há outra oportunidade através da qual o homem possa ser salvo, a não ser através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só o Evangelho salva. Quantos podem dizer amém? Só o Evangelho liberta. Só o Evangelho é a resposta total para o homem total. E Deus nos colocou esta responsabilidade. Deus nos comissionou. Falámos do ID. E o ID, de facto, continua a ecoar na nossa mente, no nosso coração. O ID continua bem presente na igreja. E como igreja nós precisamos de perceber que Deus nos comissionou, Deus nos ordenou. É um imperativo bíblico o sentido de irmos e pregarmos o Evangelho àqueles que ainda não conhecem Jesus. Nesta manhã eu quero-vos trazer uma perspectiva sobre a Europa. Eu não chamaria aquilo que eu irei compartilhar convosco nesta manhã um estudo bíblico no sentido tradicional do termo. Eu iria trazer-vos algumas premissas, alguns raciocínios, algumas questões que são muito prementes e que são importantes para nós percebermos porque que a Europa é um campo missionário. Eu penso que há uma intenção por trás desta reflexão missionária e os irmãos identificaram aqui países muito especiais na Europa. Sem dúvida nenhuma que a Espanha é um país caracterizado pela frieza das pessoas em relação a Deus, e não foi à toa que os irmãos escolheram este país. A Grécia, um país que outrora deu um contributo inestimável para a história da civilização ocidental, através do pensamento dos grandes filósofos. Hoje é um país absolutamente apático em relação a Deus. E Portugal continua a ser um país esmagado pela idolatria, dominado pela idolatria. Até alguns sociólogos que nos anos 50, nos anos 40, anos 50, previram que provavelmente Fátima, o santuário de Fátima, à medida que os anos fossem decorrendo, à medida que a secularização se fosse afirmando, provavelmente o santuário de Fátima iria entrar em crise, ou seja, aqueles milhares de pessoas que até então convergiam para aquele lugar, provavelmente iriam diminuir. Mas qual não é a estupefação dos sociólogos, que não só não diminuiu, como assustadoramente aumentou. Ou seja, hoje, no século XXI, Fátima continua a ser uma das grandes referências da idolatria, não só na Europa, mas também, infelizmente, no mundo. Então, queridos irmãos, Portugal é um país ainda dominado pela idolatria. E eu percebo que há uma preocupação por parte dos irmãos em identificar estes países, não apenas para orarmos por estes países, como nós temos feito, mas, acima de tudo, para agirmos em relação a estes países. E nós precisamos urgentemente que Deus se mova, mas, acima de tudo, irmãos, que a igreja com visão se mova, no sentido de criarmos sinergias, potencialidades, para que novas portas ao Evangelho sejam abertas e assim o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja pregado, seja proclamado àquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu trouxe-vos um PowerPoint, não sei se as imagens serão as melhores, não sei se os irmãos terão condição para acompanhar, mas eu escrevi algumas coisas interessantes e assim os irmãos podem ir acompanhando. E o objetivo é chegarmos ao fim dos 25 minutos que nós temos e percebermos porque que a Europa é um campo missionário. E parte desta premissa, parte deste princípio, a Europa é de facto um campo missionário. A Europa é de facto um lugar que carece de missionários. A Europa é um continente que necessita urgentemente que missionários não comprometidos com um sistema e com uma organização, mas missionários comprometidos com a palavra de Deus.
Eu não sei se os irmãos podem dizer amém. Não missionários comprometidos com uma instituição, com uma visão institucionalizada, mas missionários comprometidos com a palavra de Deus. Amém? Com o fogo do Espírito. A Europa precisa deste tipo de missionários. Queridos irmãos, a Europa é um campo missionário. A Europa foi considerada o mundo cristão ao longo dos séculos, e a história afirma isto claramente. A Europa, durante muitos séculos, foi considerado como que o mundo cristão, ou seja, o mundo cristão era especificamente a Europa, porque até então o Evangelho ainda não tinha sido disseminado pelo resto do mundo. Historicamente, foi a partir da Europa que aconteceu a universalização do cristianismo. Ou seja, o id que nós encontramos no livro, no Evangelho de São Marcos, ele ganhou a sua expressão, de facto, a partir da Europa. Foi a partir da Europa que o evangelismo e que a universalização do cristianismo aconteceu. Há uma coisa interessante que eu gostaria que os irmãos pensassem e refletissem comigo acerca disto. A partir do início do século XIX, houve uma mudança de paradigma da Europa. E muitas pessoas não percebem isto. É por isso que, na Europa, muitos sistemas de evangelização estão absolutamente obsoletos. Muitas estratégias de evangelização da Europa não funcionam. Eu não sei se os irmãos têm esta ideia, não sei se há aqui alguns pescadores. Os irmãos sabem que para nós podermos pescar e termos sucesso na pesca, é importante não apenas ter uma boa cana de pesca, é importante não apenas ter bons artefactos de pesca, mas o isco é fundamental. Se eu quiser ir à pesca com o isco errado, eu posso levar 1 dia, 2 dias à pesca e não apanho rigorosamente nada. Até há uma história muito engraçada de alguém que ficou surpreendido porque estava a pescar o pé de uma outra pessoa e essa pessoa que tinha chegado primeiro já estava há umas 2 ou 3 horas à pesca e não apanhava nada. Entretanto, apareceu uma outra pessoa e em 5 minutos apanhou 2 peixes e ele ficou surpreendido e até com raiva. Como é que é possível eu estar aqui há 3 horas e não ter apanhado nada e de repente aparece um camarada que chega aqui e em 10 minutos apanha 2 peixes? E ele virou-se para o outro e disse, mas como é que você conseguiu esse sucesso? E ele disse, olha meu amigo, com esse isco, nem durante uma semana você apanha alguma coisa. E de facto, queridos irmãos, hoje há, sem dúvida nenhuma, uma perspectiva errada em termos de evangelismo na Europa, porque nós não refletimos e esquecemos que a Europa mudou de paradigma, mudou de objetivo, mudou de direção intelectual, mudou de convicções profundas em termos da sua existencialidade. Como vê ali naquele PowerPoint, o objetivo é dar a ideia de 2 caminhos. A Europa ia num determinado caminho e a partir do início do século XIX, essa mudança aconteceu. Já agora, só para os irmãos perceberem um pouco isto melhor, durante bastante tempo, até a afirmação do iluminismo, os agentes de socialização da Europa, que no fundo são transversais ao mundo inteiro, falavam todos a mesma linguagem. Quando eu falo de agentes de socialização, estou a falar dos agentes que são responsáveis pela nossa educação e pelos nossos valores. Estou a falar da família, estou a falar da escola, estou a falar da igreja. E não há dúvida nenhuma que estes agentes falavam exatamente a mesma linguagem. Eu ainda sou do tempo em que a minha mãe me dizia que mentir era errado, era pecado. Eu ainda sou do tempo em que mentir para um professor dava direito a 5 reguadas em cada mão. Não sei se alguém aqui é desse tempo, mas na Europa funcionava assim, particularmente em Portugal. Eu ainda sou do tempo em que na igreja se ouvia claramente que mentir era pecado. E, de facto, estes agentes de socialização falavam todos a mesma linguagem. Sabem porquê? Porque tinham um denominador comum, tinham um pano de fundo comum. E esse pano de fundo era Deus, eram as orientações cristãs, eram as verdades absolutas, eram os princípios da palavra de Deus. Mas, a partir de meados do século XIX, essa mudança de paradigma aconteceu e isso trouxe alguns problemas sérios, bastante sérios à Europa. Ou seja, a Europa, a partir de uma determinada altura, deixou-se levar pelos ventos do secularismo e isso originou uma sociedade completamente diferente. Nós já falamos algumas vezes aqui, já foi feita essa declaração tanto em São José como em Concorde. Penso que os irmãos, pelo menos os líderes, têm essa convicção de que vivemos numa Europa secularizada. Significa que tudo o que tem que ver com Deus, tudo o que tem que ver com religião, tudo o que tem a ver com princípios ético-morais é alguma coisa que é remetido para um segundo plano. Ou seja, as pessoas são livres para acreditarem naquilo que entenderem. Não há uma orientação em termos de Estado acerca disso e isso significa a secularização. E essa secularização, queridos irmãos, deu origem a uma sociedade vazia. Há um filósofo
que é professor na Universidade de Grenoble, ele escreveu um livro muito interessante e eu já vi que os irmãos gostam de ler, e eu acho que sim, que a leitura é o processo para o desenvolvimento de um povo. Ele escreveu um livro muito interessante que é A Era do Vazio, que caracteriza a Europa dos nossos dias. E, de facto, a Europa nunca foi tão consumista como hoje, as pessoas nunca tiveram tantos recursos como hoje, as pessoas nunca tiveram tantas facilidades como hoje, mas, paralelamente a isso, a sociedade europeia nunca foi tão vazia, tão infeliz como nos dias em que nós vivemos. E, de facto, é exatamente assim. Quando o homem se afasta de Deus, o resultado é um vazio. Não apenas um vazio psicológico, mas, acima de tudo, um vazio existencial. E a Europa, hoje, está mergulhada num vazio existencial. Então a sociedade europeia é uma sociedade vazia, é uma sociedade sem espiritualidade, e eu quero ter cuidado com o que estou a dizer. Para mim, a verdadeira espiritualidade é aquela que advém de Deus e da sua palavra. Não sei se isto merece um amém por parte dos irmãos, amém? Não existe espiritualidade, não existe verdadeira espiritualidade sem Deus, amém? Sem a origem na sua palavra. Então a Europa, ao abandonar os valores cristãos, tornou-se uma sociedade sem espiritualidade, tornou-se uma sociedade sem religiosidade, acima de tudo tornou-se uma sociedade humanista, ou seja, tudo o que é visto a partir do homem. O homem é o centro de tudo. Também há uma mudança de paradigma aqui. Até então, na sociedade europeia, tudo girava em torno de Deus. Deus era o centro de tudo. Era uma sociedade teocêntrica. Todo o pensamento, tudo o que tinha a ver com a vida social, estava inspirado em Deus. A partir de uma determinada altura, o homem deixou de ser teocêntrico e começou a desenvolver uma atitude humanista, egocêntrica. E são estes valores que perduram na sociedade europeia. Pluralista em termos religiosos, ou seja, isto é uma coisa muito interessante. A sociedade europeia não acredita mais em verdades absolutas. A sociedade europeia não acredita mais que o cristianismo é a resposta de Deus para os problemas da humanidade. A sociedade europeia considera que o cristianismo é apenas uma religião entre muitas. Não é a única entre todas, mas é uma entre muitas. E isso muda completamente a forma de pensar das pessoas. Tornou-se relativista. Ok, tu acreditas em Deus. Muito bem. Tu não acreditas em Deus. Tudo bem. Você acredita em que Deus? Bom, eu acredito num Deus que é tudo em todos. Muito bem. O que é importante é respeito e tolerância por aquilo que os outros pensam, porque todos têm um fragmento da verdade. É esta a forma como a sociedade europeia pensa e, consequentemente, uma sociedade sem Deus. A Europa concentra a maior força intelectual do ateísmo no mundo, ou seja, todas as teorias, todas as teses anti-Deus, ateístas que prevalecem no mundo têm como berço de gestação a Europa. Vou chamar a atenção dos irmãos para uma coisa muito importante. Irmãos, se os irmãos não apreenderem mais nada desta apresentação que eu vos estou a fazer, por favor, fixem isto que eu vos vou dizer, que isto é uma coisa muito importante. Aquela figura que está ali é o Parlamento Europeu. Os irmãos sabem que a Europa, ela está organizada através de um Parlamento. Há um Parlamento que dita leis, que aprova leis. E o Parlamento Europeu que fez uma coisa impressionante há 1 ano e meio atrás. Há 1 ano e meio atrás, na sociedade europeia, surgiu uma discussão em que, no preâmbulo da Constituição Europeia, alguns deputados propuseram que devia constar no preâmbulo da Constituição Europeia uma referência ao cristianismo. Ou seja, era a afirmação de que a civilização europeia tinha sido construída ou estava alicerçada com base nos valores cristãos. E isto aconteceu no Parlamento Europeu. Mas é interessante, irmãos, que esta proposta foi formulada, houve uma grande discussão na Europa acerca disto, e houve vários debates acerca disto, houve várias intervenções acerca disto. Alguns deputados achavam que sim, que fazia sentido, ainda que alguns não se identificassem, não fazia sentido renegar as nossas origens históricas, porque de facto a civilização europeia está alicerçada sobre os valores do cristianismo, mas haviam outros deputados que diziam que não. Se nós temos que pôr os valores do cristianismo, também temos que pôr os valores do Islão e também temos que pôr outros valores, porque de uma forma ou de outra estes valores acabaram também por ter alguma influência na construção da identidade da civilização europeia.
Mas, por maioria, esta proposta foi rejeitada. Uma coisa assustadora. A Europa quis apagar 1500 anos da sua história coletiva. Irmãos, desassociar os valores do cristianismo da Europa é alguma coisa irracional. É alguma coisa que não faz sentido. É alguma coisa que não tem lógica. Porque quer os políticos queiram, quer não queiram, a Europa foi construída sob os valores do cristianismo. Os valores do cristianismo foram os pilares, foram os alicerces da construção da civilização europeia. Com isto, queridos irmãos, foi confirmado o secularismo europeu. O que é que aconteceu? Isto confirmou a razão das igrejas hoje estarem vazias. Irmãos, é assustador o número de igrejas do norte da Europa, centro da Europa, sul da Europa, que se tornaram museus, tornaram-se apenas lugares de interesse turístico. Igrejas que congregavam milhares de pessoas, igrejas que foram palcos de grandes avivamentos, igrejas onde Deus se manifestou de uma forma poderosa. Hoje as igrejas estão vazias. Se os irmãos querem saber uma diferença entre a Europa e os Estados Unidos, esta é uma das grandes diferenças. É que ao domingo de manhã, a maioria das igrejas nos Estados Unidos estão cheias. Na Europa, ao domingo de manhã ou ao domingo à tarde, a maior parte das igrejas estão fechadas, a maior parte das igrejas estão absolutamente vazias. Confirmou por que razão muitos templos estão a ser comprados pelos muçulmanos. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento disto, mas muitos templos da Inglaterra, na França, principalmente na França, na Alemanha, muitos templos que outrora foram lugares de grandes avivamentos, foram e estão a ser comprados pelos muçulmanos. Há uns dias atrás houve uma situação na Europa bastante interessante em que um governo teve que intervir para que um templo que foi considerado como interesse histórico pela cidade não fosse vendido aos muçulmanos, porque os muçulmanos estão a comprar estes velhos, entre aspas, templos e estão a transformar estes templos em mesquitas, porque a Europa não quer mais, envergonha-se, não quer saber, tem vergonha das suas raízes históricas, tem vergonha do cristianismo. Isto confirmou porque a maioria dos europeus não acreditam em Deus. Isto é uma coisa terrível. A grande maioria dos europeus hoje não acreditam em Deus. A grande maioria dos europeus hoje não tem qualquer sentimento em relação a Deus. A grande maioria dos europeus não conhecem Deus, não acreditam em Deus. Confirmou também, meus irmãos, por que razão a legislação que está a ser produzida é contra Deus. O pastor Fernando falou que na próxima terça-feira vai haver um referendo que é a proposição 8, não é isso? Uma proposição que, ao ser aprovada, vai impedir que os casamentos entre pessoas do mesmo sexo sejam aprovados. É isso? Há uma semana atrás, em Portugal, desceu ao Parlamento português uma proposta para que os casamentos entre pessoas do mesmo sexo fossem aprovadas. Não foi aprovada por uma estratégia do governo que está atualmente em funções, porque eles vão fazer isso, disse bandeira eleitoral para as próximas eleições. Mas em Espanha já foi aprovado, na Holanda já foi aprovado, em Itália ou já foi ou está para ser aprovado. E de facto, irmãos, a maioria da legislação que está a ser produzida hoje na Europa é contra Deus, é contra os valores da família, é contra os valores do casamento, é contra os valores da sexualidade sadia, é contra Deus em termos absolutos. Confirmou por que razão todos os Estados-membros estão a legalizar os casamentos homossexuais. Esta é uma bonita catedral de Itália, uma catedral muito bonita que está lá e que hoje é vista apenas com um interesse histórico. A Europa afirma-se pós-cristã. O que é que isto significa? Significa que a Europa passou aquela fase do cristianismo, em que o cristianismo tinha referências, em que o cristianismo ditava as leis, em que o cristianismo era responsável pela vida em comunidade. E isto trouxe alguns problemas, como é óbvio, à mentalidade do povo europeu. Hoje a Europa diz pós-cristã. Isto é, o cristianismo é algo do passado. O cristianismo é alguma coisa que pertence à história. O cristianismo é alguma coisa que já está no museu, porque de facto o museu é por natureza um lugar onde nós analisamos coisas que já foram relevantes, já foram importantes, mas não são mais relevantes. E hoje há uma tentativa, um discurso dos intelectuais, dos entendidos, no sentido de dizer claramente que a Europa é pós-cristã, já passou a fase do cristianismo. O cristianismo já não é relevante para a vida
da sociedade europeia. Ou seja, o cristianismo é apenas uma religião entre muitas, e o cristianismo, nesta perspectiva, não é relevante. Os valores do cristianismo já não são relevantes. Os valores do cristianismo já não são importantes. Os valores do cristianismo já não são estruturantes. O valor do cristianismo já não são necessários na construção da vida em sociedade, isto na sociedade europeia. Irmãos, deixem-me fazer aqui um parênteses. Eu tenho uma ideia um bocadinho diferente acerca disto. Ainda não falei com o pastor Fernando Carvalho sobre isto, mas eu tenho uma ideia diferente acerca disto. Dizer que a Europa é pós-cristã não saiu de nenhuma reflexão teológica. Não saiu de nenhuma reflexão feita por um teólogo cristão. É uma asserção, é uma proposição essencialmente filosófica. Ou seja, os filósofos olharam para o comportamento religioso da Europa, olharam para as tendências da Europa, olharam para as novas influências da Europa em termos de espiritualidade, em termos de novas religiões, e disseram, bom, o cristianismo já não é estruturante, o cristianismo já não é um fator importante na sociedade, então a Europa tornou-se pós-cristã. No meu entender, queridos irmãos, no meu entender, e é o entender de um leigo, o meu entender é que a Europa não é pós-cristã. A Europa tornou-se pré-cristã. O que é que isto significa? Significa que a maior parte das pessoas que vivem na Europa, a maior parte das pessoas que vivem em Portugal com menos de 25 anos, a grande maioria deles nunca entraram numa igreja. A grande maioria deles nunca ouviram falar de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, os meus filhos andam na escola. Estão numa classe em que uma tem 23 alunos, a outra tem 24 alunos. Os únicos 2 alunos que vão à igreja são os meus filhos. São os únicos. Os outros, nenhum vai à igreja, nenhum sabe quem é Maria, nenhum sabe o que é uma liturgia católica, nenhum sabe. Então, irmãos, aqui encontramos um fator. A Europa não está a ser pós-cristã. A Europa está-se a tornar pré-cristã. Ou seja, a mensagem do Evangelho faz sentido ser transmitida. Porque, de facto, há uma grande comunidade, uma grande faixa etária de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Agora, a nossa forma de pregar o Evangelho não pode ser uma forma mais apologética. Mostrar porque que o Papa não é relevante, mostrar porque que Maria não é mãe de Deus. Não, não. A nossa perspectiva apologética tem que ser noutro sentido. É provar porque que Jesus é Deus. Porque que os outros não são, mas porque que Jesus é. Há uns dias atrás eu estava numa aula e eu naquele dia estava bem disposto e fiquei irritado com algumas coisas que a professora de filosofia estava a dizer, e eu levantei-me e disse, doutora, desculpe, você está enganada. Você não pode dizer abertamente aqui neste lugar que Deus não existe. Que provas é que você tem que Deus não existe? E ela respondeu e disse-me, e quais são as provas que você tem que Deus existe? E eu digo, minha senhora, o simples facto de nós estarmos aqui a respirar de uma forma maravilhosa e o simples facto de nós podermos interagir uns com os outros são capacidades que Deus nos deu e é a prova provada de que Deus existe. Queridos irmãos, há uma nova oportunidade para a Europa. Quantos podem dizer amém? Há uma nova oportunidade para a Europa, irmãos. É uma estratégia diabólica, é uma orientação diabólica terrível pensar que a Europa está vencida pela pós-modernidade. Nada disso. A Europa afastou-se de Deus. A Europa deixou Deus. Uma grande geração não conhece Deus e cabe-nos a nós, como igreja, continuar a dizer que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores e não há outra alternativa, não há outra possibilidade do homem ser salvo a não ser através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, para muitos europeus, os valores do cristianismo já não são relevantes hoje. Esqueceram-se de uma coisa interessante. Esqueceram-se que a sociedade europeia próspera como é hoje, e de facto a sociedade europeia é uma sociedade próspera. Muitos sociólogos têm avaliado a evolução da sociedade europeia nos últimos 50 anos. Mesmo passando por 2 guerras, num período de 100 anos. Eu estava lendo, há uns dias atrás, uma coisa interessante. E, de facto, a sociedade americana é a sociedade que é, porque nunca teve uma guerra dentro das suas fronteiras. Nunca. Apenas aquela guerra norte-sul. Mas a Europa, a América não sabe o que é ter uma guerra dentro das suas fronteiras. A Europa passou por 2 grandes guerras mundiais. A guerra de 1914 a 18, em que praticamente as grandes capitais da Europa ficaram completamente destruídas. Milhões de pessoas morreram. Sabiam que o equilíbrio demográfico da Europa ainda não foi
alcançado por causa destas duas grandes guerras, sabiam disso? A Segunda Guerra Mundial, que acabou em 44, que vitimou vários milhões de mortes, principalmente na Europa. Sabiam que a Europa conseguiu se levantar, conseguiu se restaurar, e hoje, sem dúvida nenhuma, a sociedade europeia é uma sociedade próspera, independentemente da crise em que o mundo está a viver. Então, quem nega a origem do cristianismo, quem nega que a sociedade europeia foi alicerçada sobre os princípios do cristianismo, de facto esquece que a sociedade europeia é próspera hoje porque tem por detrás a bênção e a influência da Igreja ao longo da sua história, ao longo do tempo, ao longo destes últimos séculos. Esta é a atual situação da Europa. A Europa de Agostinho, não tenho tempo de falar acerca de Santo Agostinho, que foi um dos grandes pensadores, um dos grandes espiritualistas, uma das grandes referências espirituais da Europa. O homem que falou de uma forma muito clara acerca do pecado original e levou as pessoas a perceberem que precisavam de arrependimento. A Europa de Lutero, aquele homem que Deus usou para afirmar a justificação pela fé. Há uns dias atrás eu assisti a um seminário sobre a perspectiva do desenvolvimento económico ou financeiro e social que aconteceu pelo facto da reforma ter acontecido, que é uma coisa impressionante. Ainda hoje, a grande maioria das sociedades desenvolvidas tem princípios que funcionam e mecanismos que funcionam que tiveram a sua origem na reforma protestante. A Europa de João Wesley, o grande pregador, o grande avivalista. Sabiam que no tempo de João Wesley, ou antes de João Wesley pregar, antes de Deus ter levantado João Wesley, a Inglaterra estava mergulhada numa das maiores depressões. A Inglaterra estava socialmente de rastos, a Inglaterra estava um caos, a Inglaterra estava na iminência de uma revolução, como tinha acontecido na França, e só não aconteceu porque Deus levantou este grande homem de Deus chamado João Wesley, em que os bares fecharam, os cabarés fecharam, muitos bares foram transformados em igrejas, e o Evangelho foi pregado, e milhões de pessoas foram salvos para o Evangelho. Mas é este o estado da Europa destes grandes homens. Podemos falar de muitos outros, George Whitefield e muitos outros homens que Deus levantou na Europa. Irmãos, Ezequiel capítulo 37, se os irmãos puderem abrir a Bíblia, porque eu quero trazer um pouco da Bíblia para os irmãos. Nós podemos pregar de várias formas, a partir da Bíblia ou do geral, e vindo para a Bíblia. E quando eu olho Ezequiel capítulo 37, e ultimamente, irmãos, isto tem falado um pouco ao meu coração, eu leio Ezequiel capítulo 37 e verifico que Ezequiel capítulo 37 é o que melhor traduz o estado espiritual da Europa neste tempo. Ou seja, nada melhor traduz o estado espiritual da Europa do que este capítulo, Ezequiel capítulo 37. E o capítulo 37 de Ezequiel é um capítulo constrangedor, é um capítulo desolador, é um vale de ossos secos, é uma coisa terrível, é uma coisa assustadora, não é? Nós já tivemos acesso a esse tipo de imagens quando somos confrontados com o Holocausto nazi, com montes de pessoas que foram mortas, montes de cadáveres, e de facto é um cenário incrível, é um cenário arrepiante, é um cenário desolador, é um cenário bastante forte. E quando eu olho para a Bíblia e analiso o estado espiritual da Europa, de facto verifico que nada melhor traduz o estado espiritual da Europa do que Ezequiel capítulo 37. E aqui, queridos irmãos, nós vimos um cenário desolador. O que se vê é morte, o que se vê são ossos secos. E é interessante, queridos irmãos, que os ossos secos são indícios de que já houve vida, certo? Só pode haver um cenário de cadáver, só pode haver cadáveres se houver vida. Se não houver vida, não pode haver cadáveres. Ou seja, na perspectiva do livro de Ezequiel, claro que estamos aqui a falar metaforicamente em termos do ressurgimento de Israel como nação, obviamente que sim, eu estou apenas a usar paralelamente este raciocínio. Não há dúvida nenhuma que quando Ezequiel viu aquele vale de ossos secos, espiritualmente estava a olhar para Israel. E Israel, naquela altura, profeticamente, iria se tornar num vale de ossos secos. Significa que tinha sido uma nação próspera. Significa que tinha sido uma nação onde o mover de Deus acontecia. Significa que tinha sido uma nação que era uma referência. Significa que era uma referência espiritual do mover de Deus, da ação de Deus. Eram líderes entre outras nações como se devia adorar a Deus. Mas a apostasia, a frieza espiritual fazia com que Israel se tornasse um vale de ossos secos. E de facto, irmãos, a Europa é isto mesmo. É um vale de ossos secos. Já foi uma referência.
Foi a partir da Europa que se deu a universalização do cristianismo. Foi a partir da Europa que no século XVIII, nas missões modernas, grandes homens de Deus saíram para o mundo inteiro. Podíamos falar de muitos deles, William Carey, Adoniran Judson e muitos outros homens que foram para o mundo inteiro, levaram o Evangelho, fizeram coisas incríveis, impressionantes naquela altura. É impressionante o que aconteceu. Mas hoje o que nós olhamos para a Europa são vestígios de que houve vida. Cada igreja vazia é um vestígio de que houve vida. Cada igreja que se tornou um museu é um vestígio de que houve vida. Cada igreja, queridos irmãos, que hoje não abre mais as portas é um vestígio de que houve vida. Há muitos anos atrás adorava-se a Deus. Há muitos anos atrás as pessoas confluíam para Deus. Há muitos anos atrás as pessoas exaltavam a pessoa bendita do nosso Deus. Há uns dias atrás estava lendo um livro sobre uma experiência de um pastor Fernando. Um pastor triste, desanimado do ministério. Isto mais ou menos no início do século XIX, fim do século XVIII, início do século XIX, isto na Escócia. E então diz que a igreja era um templo muito lindo, muito bonito, mas a igreja estava vazia, as pessoas não tinham interesse para Deus, as pessoas não buscavam Deus, as pessoas estavam displicentes, cada um preocupava-se com a sua própria vida, cada um estava preocupado com ganhar dinheiro, em construir a sua própria casa, e as pessoas estavam-se a esquecer de Deus. E todos os dias aquele homem ia para a igreja, clamava a Deus. E os irmãos sabem que quando a igreja não vai de acordo com aquilo que nós esperamos, normalmente o pastor começa-se a culpar, normalmente o pastor começa a analisar, será que é por minha causa? Será que sou eu? Será que as coisas não acontecem por minha causa? Normalmente é o síndrome do pastor, esta atitude. Nós nos culpamos logo a nós mesmos. Sabe uma coisa? Um dia ele estava a dormir, por volta das 2, 3 da manhã, e alguém passou lá em casa a correr e bateu à porta e disse: pastor, por favor, venha a correr para a igreja, porque a igreja incendiou-se. A igreja pegou fogo, como os irmãos brasileiros dizem. A igreja está a arder, pastor, por favor, vá lá que a igreja está a arder. Um lindo templo histórico, bonito, ficava no centro da cidade. Centenas de pessoas passavam todos os dias por ali, não reparavam na igreja. Centenas de pessoas passavam por ali e ignoravam a igreja. Mas aquele incêndio fez com que milhares de pessoas da cidade saíssem das suas casas àquela hora da manhã e fossem assistir àquela igreja a arder. O pastor saiu de sua casa, quando chegou estavam milhares de pessoas a assistir a uma igreja bonita como aquelas, que era uma referência em termos de arquitetura na cidade, estar a arder. Enquanto o pastor estava sem reação, enquanto o pastor estava sem atitude, enquanto milhares de pensamentos passavam pela cabeça dele, enquanto as emoções catapultavam a cada fração de segundo, de repente Deus falou com aquele pastor e disse: olha à tua volta, olha à tua volta. Olha à tua volta. E ele olhou à volta dele. Quantas pessoas tu estás a ver aqui? E ele disse: Deus, como é que eu posso contar as pessoas que estão aqui? Estão aqui milhares de pessoas a assistir a este cenário desolador. Milhares de pessoas. Mas espera, o que é que atraiu as pessoas aqui? O que é que foi que as atraiu? E ele de repente pensou: bom, o que as atraiu foi fogo. Então ele disse: constrói outra igreja. Mas não te esqueças que aquilo que atrai as pessoas à igreja é o fogo. O fogo, não este fogo, mas o fogo do Espírito. E essa igreja tornou-se uma das maiores igrejas na Escócia, mais avivalistas, mas hoje também é uma igreja que está exatamente na mesma situação que eu acabei de escrever. São claramente vestígios de que houve vida. A morte é uma confirmação de que houve vida. Mas, queridos irmãos, em Ezequiel, no capítulo 37, nós encontramos uma grande pergunta. E eu queria convergir rapidamente para o final desta minha apresentação. Uma grande pergunta. E a grande pergunta que aparece ali, queridos irmãos, é esta: poderão estes ossos viver? Será que um vale de ossos secos poderá de repente começar a ganhar nervos? Poderá de repente começar os ossos a se ligar uns aos outros? Será que pode haver vida? Será que pode haver esperança? Será que pode haver alguma coisa que transforme este vale de ossos secos? Ou seja, será que pode haver alguma coisa que faça reverter o processo? Porque o processo de convergência para a morte é um processo natural. Mas o processo contrário não é natural, é um processo antinatural. Mas não significa que ele não aconteça, porque Deus tem todo o poder no céu e na terra para fazer reverter todos os processos, ainda que eles sejam antinaturais. Mas, queridos irmãos, a igreja nunca foi chamada para viver na perspectiva do que é natural. A igreja tem que se afirmar para pensar em tudo aquilo que Deus quer fazer que seja um processo antinatural. Poderão estes ossos viver?
Poderão este vale de ossos secos se tornar em pessoas, povos, nações? A grande pergunta que se põe é esta: poderá a Europa despertar para Deus? Será que a Europa pode vir a ser um continente em chamas para Deus? Será que a Europa pode vir a ser uma referência no mundo, uma potência no mundo, em termos de pregação do Evangelho, em termos de envio de missionários? Antes de continuar ali, irmãos, eu estou com o horário trocado aqui. Que horas são, pastor? Estou no horário da Europa, então em Portugal são 8h10 da noite. 8h10. Ok. Há uma pergunta que eu admito, em termos óbvios, que alguns irmãos estão a fazer. Pastor, mas espera. Mas há muitos missionários que estão a ir para a Europa. E de facto há muitos missionários que estão a ir para a Europa. Há uns dias atrás eu tive uma reunião com missionários. E estavam cerca de 70 missionários. Muitos missionários brasileiros. Alguns missionários hispanos da América do Sul. Alguns missionários africanos. Por incrível que pareça, a África está a ser uma potência de envio de missionários, que é uma coisa assustadora. Nós fazemos contas e pensamos, como é que isto é possível? Como é que é possível? Como é que é possível igrejas na África, que é constrangedora a forma como eles vivem, conseguirem enviar missionários? É a prova provada que o problema não é um problema financeiro, é um problema de visão, acima de tudo, não financeiro. E tivemos uma reunião. Eu fiquei um pouco constrangido por uma razão muito simples. Daqueles 70 missionários, 65 estavam em Lisboa, pastor Fernando Carvalho. Lisboa. Lisboa é a capital portuguesa, capital de Portugal, e é a cidade de Portugal que tem mais igrejas por habitante. Há uma coisa assustadora que eu não percebo. Nós temos tantas sedes de conselho em Portugal, e estamos a falar de sedes de conselho com 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, e ninguém vai para estes lugares. É impressionante. Toda a gente vai para as grandes cidades, onde, em termos teóricos, em tese, não é tão premente a ida desses missionários para lá, mas fazia mais sentido. Se o objetivo é expandir o reino de Deus, se o objetivo é ganhar mais almas para Jesus, então vamos investir onde não há ninguém, onde as pessoas ainda não têm uma igreja aberta. Mas o mais assustador disto tudo é o seguinte, queridos irmãos, e eu tenho que vos dizer isto por uma questão de honestidade intelectual. Reparem, o que está a acontecer em Portugal é que todos os dias surgem novas igrejas. É verdade. Mas se surge uma nova igreja com 40 pessoas, é porque houve alguma que ficou com menos 40 pessoas. Eu não sei se os irmãos estão a entender esta linguagem. Mas de facto é isto que está a acontecer. De facto é isto que está a acontecer. Pastor, eu tenho uma igreja com 50 pessoas, muito bem. Mas depois eu fico triste por ouvir, pastor, não consigo pagar a aliança evangélica porque a nossa igreja fica com menos 60 membros. Isto não é trabalho missionário. Isto é outra coisa qualquer, queridos irmãos. Que até é feito em nome de um bom nome. Mas a motivação não é a mais séria, não é a mais correta, não é a mais honesta. E isto está a inflacionar e a deturpar o trabalho missionário. Fazer missões não é nada disto. Fazer missões não é dividir. Fazer missões é somar. Somar, não dividir. Não dividir. Fazer missões é somar. Fazer missões é ir para aqueles lugares com o apoio da igreja. É interessante. Há missionários que chegam ao pé de nós e dizem, pastor, eu tenho uma paixão por Portugal, eu quero abrir um trabalho. Pastor, qual é o melhor sítio? Olha, irmão, se você vem para abrir um trabalho, nós temos 10 campos que não há uma igreja, nós vamos ajudar o irmão a abrir um trabalho. Ok, eu vou pensar nisso. 3 dias depois ouvimos que abriu uma igreja em Lisboa, ou em Coimbra, ou no Porto, nas grandes cidades, e entretanto 20 pessoas que estavam numa outra igreja acabaram por ir por essa igreja. Isto não é honestidade, isto não é à luz da Bíblia, isto não é perspectiva nem alcance missionário. Isto é outra coisa qualquer, menos alcance missionário. Poderá a Europa despertar para Deus, queridos irmãos? Poderá a Europa voltar a ser um continente em chamas? Poderão estes ossos reviver? Poderão este vale de ossos secos ganhar vida? Senhor, tu sabes, poderá a Europa voltar a ser um continente em chamas para Deus? Poderão as igrejas voltar a encher-se de gente para adorar a Deus? Pastor Fernando sabe da experiência que nós passamos há cerca de 6 meses atrás, talvez nem tanto.
No mês de maio, em Portugal, nós fizemos a quinta conferência, o quinto Congresso Mundial das Assembleias de Deus. Aconteceu em maio passado. Nós alugamos em Portugal um pavilhão que leva cerca de 14 mil pessoas. Só para os irmãos terem uma ideia, aqueles 3 dias naquele pavilhão custou cerca de 150 mil euros. Não foram 150 mil dólares, 150 mil euros custou aquele pavilhão. Porque íamos receber o Congresso Mundial das Assembleias de Deus. Tivemos o privilégio de estar na Austrália e fizemos a candidatura, fizemos a proposta e quisemos receber o Congresso Mundial das Assembleias de Deus em Portugal. Fizemos tudo, queridos irmãos, divulgamos por tudo quanto foi sítio. Estávamos convencidos que a Europa iria cair em peso em Portugal. Estávamos convencidos que muitos irmãos do Brasil, foi-nos prometido ou foi-nos dito que do Brasil vinham 2.000 pastores. Na América também foi dito que iam muitos pastores e que aquele lugar iria ser pequeno. Estamos a falar de um lugar que foi alugado para 14 mil pessoas. Irmãos, pusemos som da primeira linha, só em som. Som, para aquele espaço nós gastámos 130 mil euros. Som de primeira. Alugámos uma série de salas para ter workshops, para ter seminários. Foi fantástico, tremendo. O Rancanoli esteve connosco, que era uma referência em Portugal, e os portugueses gostariam de o ter lá. Os irmãos sabem quantas pessoas nós tivemos naqueles 4 dias? Não tivemos mais de, por sessão, 3.800 pessoas. Como é que isto é possível? O que é que está a acontecer na Europa? A Europa precisa de um reavivamento espiritual. A Europa precisa, queridos irmãos, de despertar para Deus. A Europa precisa de ser impactada pelo poder de Deus. Poderão as igrejas voltar a encher-se de gente para adorar a Deus? Será que a Europa poderá experimentar o novo mover do Espírito Santo? Será que poderá? Eu acredito que a Europa pode. Eu acredito que a Europa pode experimentar o mover do Espírito de Deus. Eu acredito que o processo natural é a degeneração. O processo natural é levar à morte. Mas Deus está por cima daquilo que é natural. Deus é o Senhor do sobrenatural. E eu acredito, queridos irmãos, que a Europa pode vir a experimentar um reavivamento espiritual. Mas por que você acredita nisto? Porque eu acredito no Deus dos impossíveis. Eu acredito que Deus é o Senhor da história. Eu acredito que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. E há pequenos indícios disto, pastor Fernando, e vou concluir. Pequenos indícios. Há pastores que estão a ficar inconformados. E eu acho que o primeiro passo para reverter qualquer quadro é estar inconformado. Eu acho que o primeiro passo para reverter qualquer quadro é ter a certeza que este não é o objetivo de Deus. A mornidão, o marasmo, o retrocesso não é o objetivo de Deus. Quando nós nos reuníamos, irmãos, antigamente, com os pastores, falávamos de tudo, menos da obra de Deus. Hoje não, hoje nos reunimos e falamos naturalmente, sem uma ordem de trabalhos. Falamos naturalmente. De facto, a igreja precisa de alguma coisa. Eu não estou contente. Eu estava no domingo na igreja, tinha a igreja cheia, mas eu não estou contente. Eu vou para casa e há um sentimento de frustração em mim, porque eu acredito que Deus quer fazer mais. E isto é alguma coisa que está a acontecer entre os pastores em Portugal, queridos irmãos. É verdade que nem todos, mas também acredito, irmãos, que este contágio, amém, este contágio espiritual vai começar a tocar vidas, a tocar pastores. Isto está a acontecer na Europa. Estamos a ter uma relação de amizade com os irmãos na Espanha. Estamos a ter reuniões em que nos encontramos não para discutir outras coisas, mas apenas oração. Vamos orar pela nossa Europa. Vamos orar pela nossa Europa. Há uns dias atrás, um irmão de Itália, o pastor Giovanni, ligou-me e disse: pastor, Deus deu uma visão a um irmão aqui na nossa igreja, e a visão é que Deus tinha uma bola de fogo na mão a atirar pela Europa. Irmão, Deus vai incendiar a Europa. Deus vai incendiar a Europa. Deus vai avivar a Europa. Eu creio nisto, queridos irmãos, mas precisamos da vossa ajuda. Precisamos das vossas orações. Precisamos que os irmãos deem as mãos conosco. Acima de tudo, precisamos de pessoas com paixão pelas almas. Pessoas que não tenham uma visão. Eu não quero chocar-vos, mas que não tenham uma visão, uma visão consumista, uma visão, uma visão
comercial do Evangelho. Não sei se me estou a fazer a entender. Eu não quero magoar, mas uma visão espiritual do Evangelho. Paixão pelas almas, amor pelas almas, desprendimento. Que surgiu daquele grito do interior do coração: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, envia, eu quero ir fazer a tua obra. E eu oro em nome de Jesus para que isto possa acontecer. Eu não me renego, eu não volto a cara, eu não deito a toalha ao chão. Quando eu estava na tropa, eu fazia aquela luta, aquelas coisas lá das operações especiais, e quando percebíamos que o adversário estava quase para nos vencer, deitávamos a toalha ao chão. Eu não vou deitar a toalha ao chão. Eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas, e o nome dele vai ser glorificado, o nome dele vai ser engrandecido. Os irmãos querem ficar de pé comigo para fazermos uma oração pela Europa. Depois vou passar o microfone ao pastor Fernando. Levanta assim as suas duas mãos comigo. E num clamor do Espírito, por um minuto, irmão, faça uma oração pela Europa. Peça a Deus que nesta noite possa derramar, nesta manhã, possa derramar a sua graça e o seu poder sobre a Europa. Aleluia. Desde o norte da Europa até o sul da Europa, desde a costa este à costa leste. Nós acreditamos no mover do Espírito. Acreditamos que o Espírito Santo vai soprar sobre a Europa. Acreditamos que aquelas igrejas vão voltar a estar cheias. Acreditamos que aquele vale de ossos secos vai ser revertido. Acreditamos, irmãos, que os púlpitos vão voltar a ser ocupados por pessoas com uma paixão enorme pelas almas. Pessoas com uma capacidade sobrenatural para pregar o Evangelho. Irmãos, vamos orar também para que na Europa o nome de Jesus seja glorificado e a pregação do Evangelho seja acompanhada por sinais, por prodígios, por maravilhas, por demonstração de poder. Pai, nesta manhã nós estamos na Tua presença. Nós queremos exaltar o Teu nome. Nós queremos Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que Tu nos deste. Estamos aqui e falarmos da Europa, principalmente, Senhor, de Portugal e de todos os países. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado, o nome de Jesus seja engrandecido. Pai, nós queremos repreender os demónios que estão a amarrar a Europa, Senhor. Queremos repreender os demónios que estão a tornar a Europa ateísta, consumista, materialista. Nós queremos amarrar, Senhor, todos os demónios que estão a fazer com que a Europa se afaste de Ti. E nós declaramos uma nova era, nós declaramos uma nova vida, Senhor, uma nova força. Nós declaramos um virar de página para a história da Europa. Pai, no nome de Jesus nós Te agradecemos por aquilo que Tu vais fazer, para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus.